Todos muito bem-vindos ao programa Gestão da Água no Brasil, Histórias e Histórias, ou Gestão da Água no Osso, na prática, de verdade e com resultados concretos para a gestão dos conflitos, o aumento da disponibilidade e a melhoria da qualidade da água. O Gestão da Água no Osso faz parte do projeto Águas de Todos, um projeto meu e do Paim, criado para colocar à disposição de quem se interessar tudo o que nós aprendemos ao longo da nossa vida profissional e pessoal também. O objetivo do programa é valorizar exatamente a história da gestão da água no Brasil a partir das histórias que os seus atores, os atores que fizeram a história e que ainda continuam fazendo a história. E por que se chama, né? Por que chamamos no osso? Como a Mônica disse, a ideia é valorizar a história, mas também valorizar as experiências pragmáticas, né? As ações de resultado dentro da gestão. Então, por isso criamos o Água de Todos e por isso criamos este programa. E hoje o nosso programa está um pouquinho diferente. Eu serei a única entrevistadora, porque o Paim vai ser um dos entrevistados, junto com o Ivo Lessa. Seja muito bem-vindo, Ivo. Obrigado, Mônica. Eu vou conversar com os dois sobre uma experiência recente de gestão no osso conduzida por eles. E para começar, nós vamos fazer como sempre fazemos ao iniciar o nosso programa. Queremos ouvir quem é o Paulo Paim, por ele mesmo, e quem é o Ivo Lessa, por ele mesmo. Então, vamos lá, Mônica. Eu nasci aqui em Porto Alegre, num bairro classe média baixa, chamado Teresópolis. E estudei a vida toda em colégios públicos e, num esforço bastante grande do meu pai e da minha mãe, acabei entrando na escola de engenharia e virei engenheiro civil. Na engenharia civil, eu sempre fui um péssimo aluno das disciplinas de estrutura de construção civil, mas sempre gostei muito e era até um pouco referência nas disciplinas de saneamento, condicionamento, estrada de rodagem, enfim. Acabei terminando a engenharia em 76 e no ano de 78, 79, eu fiz o Instituto de Pesquisa Hidráulica exatamente porque, né, dos 4 ou 5 ramos da engenharia civil, eu acabei escolhendo o que eu sou até hoje, né? E aí virei engenheiro civil e sanitarista. Eu não tinha terminado ainda o curso, estava desenvolvendo a dissertação de mestrado, quando o órgão de planejamento regional, né? Porto Alegre era uma das 9 regiões metropolitanas que tinham uma instituição específica para tratar das questões da região metropolitana. Aqui chamava Metroplan. Eu acabei sendo convidado para participar de um grupo lá, que era um grupo de saneamento. Né? Era o planejamento territorial sob o olhar do saneamento. Em 92, um colega do Instituto de Pesquisa Hidráulica, o geólogo Rogério Denz, me convidou para integrar o grupo de trabalho que acabou formulando a 10.350, que é a Lei Gaúcha das Águas. E de lá para cá, em 2001 eu acabei me aposentando de vez, né? Mas nesse caminho todo aí, eu fui diretor do Departamento de Recursos do Rio Grande do Sul 2 vezes e tive aí a honra de ser convidado pelo governador Paulo Artung para ser presidente da AGER, né? Muito bem. Eu só saí 2 anos e meio de dentro d'água nesse período todo para ser secretário de Meio Ambiente de Canoas, que é o município aqui do lado. Aí eu saí de dentro d'água e entrei no ambiente como um todo. Mas acabei voltando, né, para ser diretor novamente. E agora aposentado, a gente tem junto esse projeto Água de Todos e esse programa aqui que eu gosto muito. Ivo. E você, Ivo? Bom, eu sou engenheiro agrônomo, formado aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E sempre trabalhei, sempre gostei dessas questões mais ligadas ao meio ambiente, ambientais. Tanto é que eu fui um dos protagonistas aqui na minha região, na região de Guaíba, sobre a questão do plantio direto, né? Que traz um sistema de plantio com conservação do solo e água, no caso. A água sempre esteve dentro de mim. Eu sempre estive presente nessa discussão, sempre gostei da questão dos recursos hídricos, sempre discuti.
eu sempre fui muito presente nesses fóruns, assim, como de discussão, como também com os conselhos municipais, estadual, municipal. Então, eu sempre me dediquei muito a essa questão. E tem um período no Rio Grande do Sul que nós temos aqui, nós vamos falar bastante depois, sobre a questão da lavoura de arroz irrigado, que é o nosso foco hoje. Mas teve um período no Rio Grande do Sul onde a gente teve umas discussões muito fortes, né? Até pela aplicação da lei da década de 50, né? E vinha a cobrança. E assustou muito o produtor rural, principalmente o irrigante, na lavoura de arroz, com essa discussão. E aí eu me aprofundei muito na discussão, na participação, no comitê de bacia, dentro da sua fundação, no comitê de gerenciamento do Lago Guaíba, o qual atualmente eu sou o presidente, né, do comitê. E, então a gente teve essa discussão, teve essa participação toda, buscando um entendimento, trazendo um entendimento ao produtor rural. Então, essa é uma história muito rica, muito bonita, mas não só aqui na região metropolitana. Depois eu virei vereador, fui concorrer a vereador no meu município, não acabei não me elegendo, virei secretário da Agricultura e Meio Ambiente, né? E quando saí da secretaria, eu virei consultor da Federação da Agricultura, e acho que era o tempo do Rogério Davis e do Paim, dentro do RH. Aí nós construímos aqui no estado do Rio Grande do Sul um programa estadual de irrigação, né, para licenciamento da lavoura da irrigação, né, que se chamou PERAI, Plano Estadual de Regularização da Atividade de Irrigação, e nós tivemos uma participação muito forte nessa discussão, que levou aí a 2004, 2005, receber um prêmio até da Federação da Federação da Arrozeira do Estado do Rio Grande do Sul, como Homem do Arroz do Ano, até por esse trabalho todo que a gente desenvolveu. E uma coisa que me caracteriza muito, Mônica, é que eu sou muito presente, eu gosto muito de estar presente. E agora mesmo, poucos dias atrás, eu recebi também o título de engenheiro do ano, até eu me caracterizei. Como é que eu recebi? Por que eu recebi? Né? Eu não fiz nenhuma obra, eu não fiz nada assim majestoso para receber um prêmio. Eu simplesmente, porque eu entendi, não, eu recebi porque eu estou presente. Eu participo, eu discuto, eu saio de Porto Alegre, vou para a fronteira, vou para a Argentina, lá na Argentina, nós estamos falando para todo o Brasil, né? Não é só para os gaúchos, para o lado da Argentina, daqui a pouco para o lado de Santa Catarina, assim, eu me movimentava muito nessa discussão de recursos hídricos. Né? Então é isso, é uma história muito, assim, muito bacana, muito boa, e que levou, assim, agora, o ano passado, em 2022, eu substituí o Paim no Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento do Estado. Né? Mas a gente que vem... E aí vem uma característica muito forte, que é importante. Eu acho que é uma discussão muito forte que a gente vai ter. Assim, quem vem da atividade privada e sabe como é que funciona a atividade privada, como é que ela tem que dar resposta, quando entra numa atividade pública, parece que aquela pessoa está com muita vontade de fazer e parece que as coisas começam a frustrar, as coisas não andam naquele ímpeto que tu entra. Mas eu, assim, passei lá quase um ano como diretor do RH, e aí surgiu, e aí a história que nós vamos conversar a partir de agora do Arroio Velhar. Muito bom. Aqui, vocês dois têm a história, hein? Eu estou aqui pensando que o tanto de história que cada um aí tem para contar. Tu sabe, Mônica, aqui no Rio Grande do Sul, hoje tem uma coisa muito bacana. O pessoal quer saber onde é que nós dois andamos juntos. Ah, é? O pessoal fala, o que você está fazendo tanto junto? Então, é essa história. Aqui a gente vai falar que estão juntos para baixo e para cima. É isso aí. Tá bom. Então tá, vamos lá. Muito bom. Paim e Ivo, né? Hoje vocês vão trazer para a gente a história do Arroio Velhar. Então, eu vou começar fazendo a pergunta para o Ivo. Eu quero te pedir, Ivo, que você me situe, né, e situe também os nossos ouvintes sobre essa região, mas que você comece explicando o que é arroio, porque nem todo mundo sabe o que é arroio, né? Onde é que está localizado o Arroio Velhaco? E qual é o conflito que vocês estão buscando gerir nessa localidade? E quais são os atores envolvidos? Eu posso repetir as perguntas, assim, porque eu acabei que fiz várias perguntas em uma só. Então, se você precisar, é só me falar que eu repito. Tá, então vamos lá. Bom, primeiro, o arroio é uma característica que nós usamos aqui no Rio Grande do Sul, os córregos, né, que existe na literatura nacional, vamos dizer assim, em nível de Brasil. Eu fui procurar, porque arroio, daqui a pouco, nós temos uma característica no Rio Grande do Sul que a gente tem muitas palavras, e muitos dialetos, vamos dizer assim, próximos à cultura espanhola, né, o castelhano, da Argentina e do Uruguai. Mas o arroio não é, o arroio vem lá do latim. Né? Então é curso da água mesmo,
E, sem dúvida, não tem muita diferença com que se fala em códigos no Brasil. O arroio velhaco, mas antes de tudo, eu vou te explicar o que é velhaco. Porque o nome diz tudo, mano. O velhaco, tu pode interpretar o velhaco como sendo uma coisa assim, que não para quieto, que não aceita, que discute, que briga e que não respeita daqui a um pouco. Tem um cavalo que tu vai montar, tu tem que estar sempre te cuidando, porque aquele cavalo vai te dar um coice ou vai te atirar para o lado. Ou seja, é velhaco. Olha! Tá. Só que o velhaco, né, no conteúdo do arroio, ele é velhaco porque ele é um arroio enganador. Tá? A palavra enganador. Ele está assim como ele está muito vazio, logo em seguida, com a chuva na cabeceira dele, assim, ele está muito cheio. Né? E ele tem uma vazão bastante significativa, né? E tanto é que é um sistema de irrigação em cima dele que a gente vai trabalhar. Qual é o conflito? A região. A região ele nasce no escudo rio-grandense, lá na Serra Sudeste, né, do Rio Grande do Sul, e desce em direção à Lagoa dos Patos. Ele sai do meio do estado do Rio Grande do Sul e vai descendo em sentido leste até chegar na Lagoa dos Patos. Ele corta vários municípios, ele nasce em região de... Puxa, até anotei e perdi aqui. Né, mas lá em Cerro Grande e outras coisas mais, e deságua lá em Arambaré. E dessa parte de Cerro Grande para baixo, que a gente tem essa situação da irrigação. O nosso conflito, eu acho que é um conflito um pouco diferente dos conflitos que a gente enfrenta. Né? O nosso conflito é um conflito de os mesmos usuários. Nós não temos, assim, o abastecimento público, a navegação, o pescador, não. Nosso conflito é o conflito do uso da água para irrigação. Né? E a forma que era utilizado e a forma que foi se desenvolvendo no meio do passado do tempo. Nós estamos falando de 100 anos, nós estamos falando de uma situação de ontem. Né? De situações de conflitos, inclusive de disputas armadas que existiam na região ali. Tá? Então, é uma região que sai de Porto Alegre, vai direção a Pelotas, direção ao Porto do Rio Grande, mais ou menos no meio do caminho é que fica essa situação deste arroio que pega uma parte do escudo rio-grandense e acaba dentro de uma várzea em direção à Lagoa dos Patos. Tá? Então, é isso. E o nosso conflito é, sem dúvida, produtores irrigantes, que querem fazer a forma, e faziam da forma que construíram naquele tempo, quando não existia legislação, e passam por grande dificuldade para tentarmos se adaptar a uma realidade que existe hoje entre normativas e leis. E já existe uma história. Né? Nós começamos uma situação nova no arroio velhaco. Só que já tentou. O país mesmo estava... Foi antes da volta dele ao Departamento de Recursos Hídricos, tentaram fazer uma normativa, uma busca de solução para o arroio velhaco, mas este conflito, essa discussão com os atores, a distância entre o órgão ambiental, vamos dizer assim, o órgão regulador, né, o próprio DEOTOR, DRH, ao produtor é uma distância muito grande. E eu tenho essa habilidade que sempre foi a minha vida. Né? Eu sou engenheiro agrônomo, produzir arroz também. Então, eu tenho essa facilidade de relação. E a expertise do Paim agora me dá essa articulação junto ao órgão e entender, né? Até pela credibilidade que ele tem também nessa discussão. Então é isso, é essa a ação bastante complicada. Deixa o Paim falar um pouquinho. Ivo, então os atores são irrigantes. Produtores de arroz irrigantes. Produtores de arroz irrigantes. E arroz irrigado superficialmente, totalmente inundado. Um consumo bastante elevado de água, vamos dizer assim. O uso, né, professor? Elevado. O Paim, eu posso seguir ou você quer complementar algo nessa primeira parte? Avançar um pouquinho aí nessa colocação, nessa história que o Ivo apresentou para a gente. Mônica, a bacia do Arroio Velhaco, né, ela tem conflitos históricos, né, entre vamos usar uma expressão chula, mas é uma bagunça do ponto de vista do uso da água. Né? E tanto eu como diretor, e depois o Ivo também, na posição de diretor, nós acabamos enfrentando uma dificuldade muito grande dos técnicos que trabalham para os produtores, né, de efetivar as outorgas definitivas. Então, diretor do DRH, né? Isso. Então, o que os produtores vêm, ano após ano, né,
e o próprio departamento emitindo para os produtores outorgas provisórias, né? Porque é, eles não conseguem atender todas as exigências do órgão gestor. Muito bem. É, quando o Ivo me convidou para trabalhar com ele, a ideia é exatamente que nós dois, né, nós não vamos substituir os técnicos que fazem a outorga. Né? O que nós podemos e estamos fazendo é transformar esse problema específico do instrumento de outorga num processo de gestão da bacia. Né? E é isso, no final da fala do Ivo, é isso que eu estou reforçando, assim, a dificuldade, né, que se tem de envolver os produtores, envolver os próprios municípios, envolver o Ministério Público, todo mundo, envolver um processo de gestão. Né? Todo mundo fica muito ligado se ele está regular ou não está regular. Todo mundo mesmo. Né? O produtor fica ligado nisso, o departamento fica ligado nisso, o Ministério Público fica ligado nisso. Então, tudo é uma questão burocrática. Gente, a primeira coisa que nós falamos para os produtores, olha, nós não vamos aqui, e para os técnicos, né, os nossos colegas, a gente não veio aqui fazer outorga. O que nós vamos fazer aqui é organizar, do ponto de vista de gestão da água, os usuários, as prefeituras, assim, organizar o próprio comitê de bacia, nós vamos falar sobre isso, né, organizar de tal forma que as outorgas permanentes venham com muita tranquilidade. E aí que está o furo da bala. Uhum. O furo da bala, legal. O furo da bala é uma expressão aí de vocês, né? Porque, Ivo, vez ou outra eu falo assim, pai, o que é isso, né? Porque é uma palavra aí que só vocês usam e que eu não conheço, mas eu acho que eu entendi. É verdade, é verdade. O furo da bala, Mônica, é o fulcro do problema. Isso que a gente não falou em um arroz guaripado, uma coisa assim, que pioraria muito a situação. Se alguém não entendeu, pode deixar comentário, perguntando que aí o Painho ou o Ivo vão responder. Vamos lá, gente, eu vou seguir aqui, né? A gente aqui no Água de Todos, Ivo, a gente gosta muito de saber dos bastidores, sabe? Um pouquinho de fofoca, um pouquinho de bastidor, então a gente busca descobrir também algumas coisas. E como as pessoas sabem disso, algumas até nos procuram para contar um pouco aí desses bastidores. Então, eu soube, né, que vocês utilizaram, nessa experiência que vocês estão trazendo hoje para nós, os ACCs e os ACGCs, implantados aqui no meu estado, no Espírito Santo, no período da crise hídrica, né, 2015, 2016, 2017, né? Então, esses ACCs e ACGCs foram uma espécie de referência, né, para o trabalho do Arroio Velhar. Aí agora eu vou pedir para você, pai, contar para a gente um pouco, rapidamente, o que é que são os ACCs e os ACGCs, como é que eles foram utilizados aqui no Espírito Santo, quando você estava aqui, e como eles estão, de certa forma, sendo reinventados na proposição, né, na gestão de conflito que está sendo feita no Arroio Velhar. Mônica, assim, vou começar pelo fim, né? Como tu disseste, os acordos de cooperação comunitária e os acordos de gestão e cooperação comunitária, ACCs e ACGCs, foram criados no Espírito Santo. O acordo de cooperação comunitária como uma resposta da sociedade, né, à ação do governo para tentar que o Estado sobrevivesse a uma estiagem aguda. Né? Eu me lembro de vocês usarem a expressão de que era uma estiagem não superada dos últimos 80 anos. No caso da bacia do Velhaco, essa crise, ela, como o Ivo já ao descrever a bacia, ele falou, ela é praticamente permanente, porque, assim, ora tem estiagem, ora tem cheia, não só pela característica do próprio arroio, mas pela característica do Estado, ora El Niño, ora Laninha, etc. Então, digamos que é uma crise permanente. Não? Muito bem. Eu também falei antes, Mônica, que um dos problemas lá era a dificuldade de articulação das pessoas e que por isso, os atores, e por isso nós estávamos levando assim, a proposta de trabalho, que é uma proposta de gestão. Junta essas duas coisas, e aí vamos para os acordos de cooperação comunitária. Por que os acordos? Né? Em primeiro lugar, o que era um acordo de cooperação comunitária? Para quem nos assiste. Né? Muito simples, assim, o Espírito Santo não tinha mais água. Não, isso é março de 2015. Acabou a água, não tinha água no Espírito Santo. Então, o governo, através
do Comitê Hídrico do governador Paulo Artur e da AGEA, né, de ti, de mim e de todos os nossos colegas da AGEA, emitimos uma resolução bomba, draconiana, assim, não pode mais nada. Até hoje eu pago o preço da turma da água subterrânea para dizer que imagina proibir a água subterrânea. Nós não proibimos a água subterrânea, nós proibimos tudo, porque não tinha mais água. Né? O pouquinho que existia. Então, o primeiro acordo de cooperação comunitária foi uma resposta de um comitê capixaba, lá no norte, na Itaúnas, onde a presidente, na época, alguns membros disseram, bom, mas se nós nos entendermos aqui e conseguirmos sozinhos administrar o pouquinho de água que existe nas subbacias da bacia do Itaúnas, nós podemos sair fora dessa resolução draconiana aí do governo, da AGEA. A gente respondeu sim. Né? Então, o que aconteceu? Os atores das subbacias que compunham lá a bacia do Itaúnas se juntaram e estabeleceram uma série de regras para eles mesmos cumprirem. Né? Então, fizeram um acordo de cooperação comunitária. E mandaram isso para a AGEA. A AGEA olhou, como não tinha nenhum choque com a legislação capixaba, a AGEA simplesmente chancelou. Então, veja, agora vou repetir, porque é importante quem são os atores e o que eles fazem. Quem criou os 33 acordos de cooperação comunitária foram os atores das subbacias que precisaram, que quiseram, porque precisavam administrar suas próprias águas. Quem deu a chancela era o órgão gestor, mas o órgão gestor nunca assinou um acordo de cooperação comunitária. O órgão gestor era definitivamente quem assistia, quem comandava o sistema como um todo, mas não se envolvia, né? Não se corresponsabilizava pelo acordo de cooperação. Nem o Ministério Público, isso é importantíssimo. Nem o Ministério Público, nas suas funções, e nem o órgão gestor assinavam os acordos. Eram acordos deles, ok? Muito bem. Vejam, os acordos de cooperação comunitária, então, eles foram pensados pela sociedade capixaba para enfrentar uma crise aguda. Né? Bom, mas então por que nós estamos trazendo para cá? Nós estamos trazendo não o acordo propriamente dito, mas a lógica. O que nós estamos trazendo, nós estamos mostrando para os atores do velhaco que é possível eles se organizarem numa mesa, discutirem os seus problemas, se entenderem no uso da água, quem precisa o quê, onde é que tem que puxar canal, onde é que tem que levantar o nível d'água, enfim. E assinem isso, transformem isso numa regra onde todos assinam. Então é isso, nós não trouxemos o acordo propriamente dito porque ele foi feito por uma situação diferente. Mas a lógica do acordo é a gestão do osso, né, Mônica? A legislação de recursos hídricos diz isso. Quem tem que fazer gestão são os comitês de bacia, a sociedade reunida, é elas que têm que fazer. Então, depois até a gente pode saber, o que será que o acordo de cooperação tem a ver com o plano de recursos hídricos, né? Fica a pergunta aí no ar. Os acordos de gestão e cooperação, eu já termino, Mônica. Os acordos de gestão e cooperação comunitária é um pouquinho diferente. Tá? O governo também fez a sua parte naquele período no Espírito Santo. Uma das ações do governo foi um programa de barramentos, né? De reservação através de infraestrutura cinza. Muito bem. Esses barramentos geraram, obviamente, um período de irrigação. Quem é que administra isso? Quem é que vai lá e opera o sistema? Quem é que vê se todo mundo está cumprindo, né, o que precisava em termos de vazão? Enfim, o governo disse, olha, nós não vamos fazer isso. O governo não quer operar isso. Aí, o Espírito Santo veio aqui no Rio Grande do Sul, na bacia do Camaquã, da qual o velhaco faz parte, é uma subbacia, buscar a experiência que tem da AUD, né, Associação dos Usuários do Arroio Duro, que é um período de irrigação. A obra foi construída pelo governo federal e, em um determinado momento, o governo Collor, foi repassada a administração do perímetro de irrigação para os irrigantes. E funciona como um relógio. Então, o que é mais incrível é que santo de casa não faz milagre. Né? Ou casa de ferreiro, espeto de pau. Eles têm, do lado da bacia do velhaco, uma experiência exitosa. O Brasil inteiro conhece. E eles não conseguem se organizar. E por que eles não conseguem? Porque não tinha nem tu nem eu, né? É verdade. Não, Agora eles vão conseguir. O desafio é grande. Então, para encerrar só, por que nós trouxemos, então, o ACGC também como exemplo?
porque eles têm na Bacia do Velhaco vários, o que se chama, que nós aqui chama represo, que são pequenas barragens, barragens de subir o nível da água, né, para poder distribuir via canais para quem precisa. Então, a ideia é que eles consigam se organizar a exemplo de um acordo de cooperação comunitária e também consigam eles mesmos operarem os seus próprios represos, como hoje já acontece, mas de uma forma mais organizada. E não assim, não salve-se quem puder, um roubando água do outro, como ocorre historicamente na região. E o pessoal está gostando, né, Ivo? Eu fiquei com uma curiosidade aqui. São mais ou menos quantos irrigantes envolvidos aí nessa história? Olha, Mônica, se nós botarmos assim os assentados, que tem 2 assentamentos, né, no INCRA, dentro do ano, olha, passa vai uns 60, 70 irrigantes. Uhum. Assim, É bastante. aí tu está colocando pessoas que têm uma lavoura menor, de 10 hectares, por aí, mas e tu junto com uma pessoa, um cara que tem uma pessoa, um produtor, tem uma lavoura de 1.000 hectares, 1.000 hectares. Né? Então, a diversidade é muito grande, mas envolve muita gente. Muita gente. E essa questão da CCs, que o papai estava colocando, é uma situação que a gente já está enfrentando hoje nos próprios assentamentos. Os próprios assentamentos estão desorganizados nessa questão de associações. Né? Nós tivemos reuniões com os assentamentos e já começando um pouco de história, o próprio prefeito de Arambaré foi lá e disse assim, pelo amor de Deus, se organizem em associações, para a gente pode buscar um recurso, a gente pode buscar uma máquina para auxiliar para vocês, para trabalhar, mas vocês estão desorganizados. O prefeito está sentindo isso na pele, pela desorganização do próprio Arroio, da associação dos irrigantes do Arroio. Então, é esse contexto aí que a gente vai falar um pouquinho depois, sobre essa situação aí toda. Mas só uma coisinha, como é que começou essa história? Assim, agora, no ano passado, comigo do DRH. Vieram os produtores e vieram os técnicos, entraram na minha frente, na sala do DRH, e começaram a falar. Eu fiquei quieto, ouvi. Daqui a um pouco, começaram a dizer, não, mas tu faz isso, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer isso. Aí eu olhei para eles e disse, meus amigos, eu quero dizer uma coisa para vocês. A situação mais cômoda aqui dentro é a minha. É só não renovar o outorga. Eu duvido que não é para renovar e você vai ficar tudo quietinho. Né? E aí ficaram me olhando. Bom, mas isso que eu sou do meio de vocês. Eu sou produtor, como vocês, e conheço todos vocês. Né? Então, aí começou. Quando eu saí do DRH, aí a gente começou. Não, agora nós vamos comprar essa briga. Eu e o Painto compramos a briga aí. E tomara a Deus. E eu tenho absoluta certeza que vai ser um case de muito sucesso no termo para a gestão do hídrico, não só no Rio Grande do Sul, mas uma experiência muito válida para todos nós em nível do Brasil. Eu também acredito. Uma coisa que eu acho muito interessante aqui, né, só voltando um pouquinho nos ACCs e ACGCs, é que o Paim disse assim, eles são uma proposta da sociedade para eles mesmos cumprirem. Então, é uma questão, assim, de organização dos próprios atores, né, e que depende deles. Na verdade, é muito mais que isso, assim, mas buscando falar de um jeito mais simples, né, não é algo que se espera pronto, né? Algo que os envolvidos precisam construir e precisam cumprir e precisam tomar conta. É um chamado à responsabilidade, né? Que cada um tem. Muito bem. Então, Ivo, considerando que essa experiência vai ser uma experiência exitosa, né? Agora, sim, eu queria que vocês, de uma forma mais livre, né? Vocês contassem um pouco sobre como é que esse trabalho está organizado, né, com os atores, né? Então, por exemplo, assim, tem etapas, tem atividades previstas, em que fase que vocês estão, né? O que é que vocês pretendem alcançar em cada uma dessas etapas? E qual é o papel do Comitê de Bacia Hidrográfica na gestão do conflito? Vou fazer que nem o pai, vou começar pelo final. O Comitê de Bacia é fundamental. Todas as ações previstas que a gente está colocando, é de comum acordo com o Comitê de Bacia. E tudo que a gente tem colocado, da forma de ação, de reuniões, tudo, o comitê tem acompanhado. As várias reuniões que nós fizemos de mobilização, inicialmente, foi dentro da própria UND, da associação, onde fica a sede do Comitê de Bacia, com a participação do comitê. Todas as demandas, todos os encaminhamentos que já ser feitos assim, em nível de Estado para o DRH, quem faz é o Comitê de Bacia. Tá? Então, a gente tem respeitado muito essa situação do comitê. E também posso dizer, Mônica, que a gente tem colocado, tudo que nós temos colocado em discussão e votação dentro do Conselho, dentro do Comitê de Bacia, nós estamos aprovando por unanimidade.
Nós não temos assim, nem assim, uma ONG dentro do comitê que está votando contra. Não, é tudo tão transparente, tão claro que a coisa está indo muito bem. Né? Mas assim, então vamos lá, a organização do trabalho. A organização do trabalho, primeiro nós começamos com os técnicos que fazem o atendimento aos produtores, dizendo que o país já colocou, nós não vamos fazer outorga, nós não vamos fazer licenciamento ambiental da lavoura de arroz, que aqui no Rio Grande do Sul, não é da lavoura de arroz, da irrigação, que é um órgão obrigatório pelo órgão licenciador, pela FEPAM, mas nós não vamos fazer, eu e o país não vamos fazer. Nós vamos conversar com vocês, vamos conversar com o DRH, conversar com a Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Agricultura, Ministério Público, Comando Ambiental. Nós vamos fazer esse meio campo e fazer reuniões e mobilização com o pessoal. Né? Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa coisa. Por que é importante isso? Porque eles não têm o técnico que ia fazer esse trabalho, ele tem que fazer o financiamento, o custeio do financiamento da lavoura do cara, ele tem que atender daqui a um pouco um problema lá de uma planta daninha, da lavoura. Então, ele não tem tempo para fazer esse meio campo e ficar discutindo no dia a dia com órgão aqui, órgão ali. Por exemplo, hoje mesmo eu tive uma reunião com o pessoal da FEPAM, aqui do órgão ambiental licenciador, sobre as licenças do pessoal, discutindo, e dizendo assim, eu queria conversar com ele. Conversem com a gente, nos bote ao par, né? Pela credibilidade que a gente também acha que tem, eu e o país, mas para justamente isso. Então, a gente está fazendo essa reunião com os técnicos, alinhamos com os técnicos, né? E começamos a conversar com o comitê, chamamos os produtores lá numa reunião demonstrando qual era a ação que a gente queria dentro do comitê, respeitando essas, e aí vem uma coisa fundamental, nós começamos a respeitar as propostas dos produtores, assim, Mônica, eu não quero conversar contigo. Eu não quero estar no mesmo ataque, mesmo levante, na mesma distribuição de água contigo, entendeu? Tem como eu ser diferente. Eu não quero que o... Então, coisa assim. E essa burocracia que existe dentro do órgão ambiental é uma burocracia que existe também em nível do produtor. Né? Da dificuldade deles do relacionamento regional ali. Então, nós começamos a respeitar isso. E isso nos levou a poder avançar. Eu tive 2 reuniões dos assentamentos, reuniões pesadas, reuniões fortes, reuniões discutidas, com a presença até da própria o município de Arambaré, que é o último município onde ficam os assentamentos, com o prefeito, com o secretário da Agricultura, dando apoio, mas são reuniões assim, de mobilização forte. Por que isso? Porque todos eles quando olham para nós, assim, olham para. Lá vem mais um encher o saco, desculpa o termo, mas querendo fazer alguma coisa que não vai dar certo, porque não deu certo. Entende? Então, isso nós temos que quebrar. Aí eu vou deixar de conversar um pouco também, senão eu vou falar até mais de manhã, alguma coisa. Mas o fundamental é isso, Mônica. A gente está, assim, num processo de engrandecimento, e o país, cada reunião que vai, agora eu vou fazer uma foto. O pai, cada reunião que volta, ele sai da reunião e diz: eu estou saindo daqui arrepiado. Então, eu gostei dessa reunião. Ele gosta, né, Ivo? Gosta. Vai lá, Pai. Na verdade, isso que o Ivo está dizendo é porque, olha, foram 42 anos de vida de serviço público, dentro de órgãos públicos. Mesmo que eu sempre tenha feito trabalho ido ao encontro da sociedade, trabalhos participativos, eu nunca fui consultor privado. Não? Eu sou o oposto do Ivo. O Ivo teve a vida dele profissional o tempo todo no setor privado, foi para o departamento para ser diretor, então experienciou o que é viver dentro da máquina pública. E eu, ao contrário, agora estou me sentindo livre, leve e solto, porque estou fora da máquina pública definitivamente. E isso que ele mexe comigo, que eu digo que estou todo arrepiado, é porque, Mônica, essa sensação de viver a realidade da realidade, sabe? A realidade das pessoas, dentro do órgão público a gente não consegue. Não consegue ser humilde o suficiente para ouvir as pessoas primeiro e depois palpitar. Né? Como funcionário público, a gente já sai palpitando logo e dizendo o que a sociedade tem que fazer. Mas o que eu vou apresentar para vocês rapidamente é a mesma coisa do Ivo, só que de forma sistematizada. Como é que é o nosso plano de trabalho? Né? Então, o nosso plano de trabalho, ele tem 4 grandes blocos. Né? Um bloco se chama Processo Participativo, Construção Coletiva. O outro bloco é exatamente a relação com o órgão gestor. Né? Isso está previsto também, formalizado como é que vai ser essa relação com o órgão gestor. O terceiro bloco é a responsabilidade dos técnicos, né? Junto com a sociedade, junto com os produtores, sob a supervisão do Ivo, porque eu de irrigação não entendo nada,
que são as propostas. Olha, quantos represas vão ter? Quantas pequenas barragens? Ah, 6, 7, 8, 15, 21, como tinha antes? Não. Então, esse acordo praticamente já existe e eles fizeram. Então, esse é o nosso terceiro bloco. O quarto bloco são os nossos produtos, né? Que produto, eu vou de trás para diante agora, que produtos estão previstos? Uma minuta e a aprovação de uma associação dos usuários da bacia do Arroio Velhaco. Eles já tiveram uma no passado, mas deu com os burros na água, né? Então agora nós estamos, por isso os acordos de cooperação comunitária, estamos mobilizando os produtores, enfim, as prefeituras para que eles criem de novo uma associação, uma proposta de organização por represa ou por barragem, né? Aqueles produtores que dependem de um determinado represo, eles se organizarem para operar, acordo de gestão e cooperação, as propostas técnicas, né, que têm que ser aprovadas pelo departamento, por isso o departamento vai acompanhar o tempo todo, e, por fim, um marco legal, né, que é um grande acordo de gestão da bacia. Esse é o quarto produto. Um marco legal, ou seja, depois de tudo negociado, então vai tudo para o papel, e é assim que vai funcionar, né? E é o que a gente espera que dê certo mesmo. Agora vamos para relação com o DRH, né? É isso, Aí, tem aqui um. Fala. eu só queria perguntar, assim, essas etapas que você citou, assim, vocês já fizeram uma previsão de prazo para chegar, por exemplo, até o resultado final, até a última etapa? Sim, quando nós negociamos com o Departamento de Recursos Hídricos mais uma outorga provisória, né, nós negociamos que fosse por 2 safras. Então, é mais ou menos 1 ano e meio, né, Ivo, Tá. 2 anos. Só para ter uma Não, ideia, na verdade, a negociação é por 2 safras. é 2 safras. E é com a outorga já de 2023, né? Então, nós temos aí até início de 2025 negociar para a associação. E isso foi hoje, e só para dizer, isso foi hoje me cobrado pela própria FEPAM. Né? Então, assim, vem cá, vocês vão conseguir atender isso aí? Nós estamos cansados dessa história. Né? E eu disse, não, nós vamos atender sim, vamos atender, a gente vai buscar a regularização total da situação. Uhum. Então, o bloco da relação com o órgão gestor, ele já está acontecendo, né? Então, a primeira proposta de trabalho, de concepção, nós levamos via comitê de bacia para o órgão gestor, que disse, ok, toquem, né? Depois está combinado. Aí eles emitiram a famosa portaria de outorga, portaria precária, né? De outorga, deixando todo mundo regular para que se tivesse tempo de trabalhar. E agora estão previstas reuniões, perdão, de acompanhamento. Então, o departamento está acompanhando permanentemente todos os nossos passos e, como o Ivo destacou bem, tudo é por dentro do comitê, né? Nós não temos acesso direto, não queremos ter e não devemos ter, né, acesso direto ao departamento, só porque são 2 ex-diretores. Então, as coisas são feitas dentro da lógica do processo de gestão de recursos hídricos do Estado do Rio Grande do Sul. O bloco construção técnica é interessante porque eles constroem, né, eles constroem com o nosso apoio as propostas técnicas e a gente leva para discussão. Não aconteceu ainda, isso vai acontecer. Então, é trabalho técnico, trabalho social, trabalho técnico, trabalho social, o tempo todo. E o primeiro bloco, que é o processo de construção, ele tem várias reuniões, são 3, 4 tipos de reunião. As reuniões iniciais, que já ocorreram, as reuniões construtivas, que ainda vão ocorrer, as oficinas de pactuação, Mônica, né? E, por fim, a aprovação de tudo isso no plenário do Comitê de Bacia. Então, essa é a estrutura de trabalho, né? Muito prática, muito pé no chão. Teoria, teorias que a gente tem mesmo. Aqui, E está indo. Não, Né? Vai não, lento, vai devagar, mas está indo. viu, Mônica? Teoria ele tem. Eu sou muito mais do pé no chão da prática lá no meio do bar. Né? E isso é uma coisa que até eu ia comentar no final, que é uma coisa que é muito do meu perfil de ação, assim, e o respeito que o pessoal acaba tendo pela gente, né? E conhecendo, né, o país também, o respeito que eles têm nos demonstrado é muito importante, né? Que para a gente poder evoluir. E justamente isso, é uma questão técnica de respeito entre todos os atores envolvidos. eu estava pensando aqui, Ivo, que na primeira parte, né, dessa resposta que você deu, você falou em meio de campo. E às vezes a gente usa esse termo como se fosse uma coisa simples, né? O que vocês estão fazendo, assim, é articulação, é pactuação,
é conversar com as pessoas, que exige tudo isso que vocês trouxeram, exige prática, exige teoria, né? Exige experiência, exige respeito, exige saber conversar, exige saber lidar com as outras pessoas, e não é qualquer pessoa que consegue fazer isso, tá? É, Então, assim, nesse eu ia ponto, perguntar se fala, as reuniões são presenciais, né? sim. Já. Todas presenciais. E eu não A, posso sair daqui e ir para o Rio Grande do Sul para poder acompanhar isso aí, senão eu ia para ver, né? Bom, Porque. não, deixa eu dizer, as reuniões do comitê ainda têm sido online, mas as Aham, nossas reuniões de trabalho e aí a campo é presencial, é é lá, presencial. é só na casa. Até o país, eu estou levando o país, até levei o país sábado, sábado, imagina pegar um cara, 40 anos dentro de uma sala, funcionário Ah, público, e chegar assim, tá aí, amanhã de manhã, às 8 horas da manhã, nós vamos no meio do barro, vamos no meio do campo, ver um conflito que tem lá. Ele foi comigo. ah, Então, justamente essa mudança assim, de que a gente precisa demonstrar para mostrar a confiança do pessoal num trabalho desse. Senão a coisa não anda mesmo, né? É é muito. fundamental. Né? E Fundamental. nós estamos falando de uma área ali que nós estamos falando de irrigação de arroz de 3.000 hectares, né? Que é maior, né? Até por açudes, barragens que tem, e outros pontos de captação, né? Envolvendo aí, podendo chegar a 6, 7 mil hectares de arroz ali, tá? Dos produtores envolvidos, mas nós estamos falando dentro desse ciclo de distribuição de 3.000 hectares de arroz. Né? Então, é um ciclo extremamente importante na região é muito forte. Né? E uma situação que vai nos levar. Porque nós estamos falando de um arroio, mas nós temos aqui, de Porto Alegre, em direção a Pelotas, nós devemos ter uns 10 arroios. Nossa, Dos 10, acho que 9,5 tem conflito. Né? Então, assim, essa experiência que a gente está colocando. E é uma coisa muito característica nossa aqui, né? Por causa do arroz irrigado. Mas é uma característica que vai ser importante para todo mundo, né? Numa discussão futura aí, sobre irrigação. E outra coisa, aquela que eu falei, é o conflito dentro do conflito do mesmo setor. Eu não, é, tá? Isso é extremamente diferente, né? Na gestão de recursos hídricos, né? é sim. Bom, vocês dois dois, são duas pessoas muito experientes, né, com esses assuntos de gestão da água. Tem algum aprendizado, né, que vocês destacariam como mais importante nessa experiência do Arroio Velhaco? Eu vou aproveitar para perguntar também, Ivo, já que você comentou que tem outros arroios que também têm conflitos, assim, se na visão de vocês, essa experiência que está sendo desenvolvida, ela poderia ser replicada também para esses outros locais. Bom, Mônica, eu te diria o seguinte, tá? Eu acho que a minha estada como diretor do Departamento de Recursos Hídricos me mostrou uma visão até de legislação e da dificuldade que o próprio profissional trabalha dentro da recursos hídricos. Então, eu sei que não queira fazer, não, ele quer fazer, mas ele tem uma dificuldade muito grande de ação também. Né? Então, muitas vezes, daqui a um pouco, ele quer fazer uma auditoria a campo e ele não consegue porque existe não é liberado para ir. Né? Então, a minha estada lá dentro, de poder conversar com eles e trazer um pouco da minha experiência de campo, foi muito positiva para mim, para poder ter coragem, tá? De buscar um enfrentamento desses que a gente está colocando. Né? E buscar o país, e trazer o país com uma discussão, foi uma discussão caseira dentro da minha casa, disse assim, ok, eu não vou conseguir tocar isso aqui. Né? E então foi aonde a gente buscou, daí eu liguei para ele, vem cá, vamos tocar esse barco para frente. Né? E eu vejo o seguinte, eu não vejo só os arroios aqui da região metropolitana, nós falamos aqui de uma região que eu conheço. Né? Hoje eu sou presidente do Comitê do Lago Guaíba aqui, sou representante da Sociedade de Engenharia dentro do Comitê da Camaquã. Né? Então, essa experiência que eu estou dizendo assim, vai fluir, né, dentro do próprio DRH, do próprio licenciamento ambiental, porque o pessoal vai começar a entender que não é assim. O preto no branco e acabou. Não, não é. Você sabe muito bem que quem trabalha com recursos hídricos sabe muito bem que a coisa tem que ser construída, né, e consensuada. Então, eu acho que essa experiência vai ser muito boa. Acho que a gente tem, nós temos conversado com outros gargalos que existem dentro do estado do Rio Grande do Sul, basicamente nessa questão da irrigação, né, da lavoura de arroz, agora com três safras aí, nós tivemos com menos chuva que o normal, com estiagens, com duas secas, vamos dizer assim,
fortíssimas. Então, são experiências que vai estar acordando. O Rio Grande do Sul está se acordando para discutir essa situação. Né? E não é assim no rigor da lei. Não pode fazer tal coisa no curso dado. Não, nós temos que discutir como é que a gente pode fazer tal coisa no curso dado. Entende? Então, é essas coisas aí que a gente está evoluindo e aprendendo numa experiência do VEDAC, que começou, até para te situar, na própria pandemia, quando nós tivemos um problema desses no Rio Gravataí, que é um rio polêmico, gravíssimo aqui no Rio Grande do Sul, lá na unidade de conservação, tem um banhado grande que chama, e o país estava caindo o diretor do RH, e eu fui para lá, e os produtores pegando, e nós fizemos um primeiro barramento de pedra dentro do curso d'água, outorgado pelo DRH, e que, graças a Deus, funcionou muito bem. Então, a experiência está indo, por um lado, nos mostrando um caminho. E isso é extremamente positivo. E você, Paim? Assim, algumas coisas muito parecidas aí com isso que o Ivo falou. Mônica, esse trabalho aí na Bacia do Velhaco, em primeiro lugar, assim, agradecer publicamente ao Ivo por ter me convidado para participar. Eu tenho a convicção de que a doutrina da legislação brasileira, né, do modelo brasileiro de gestão da água de forma descentralizada, está absolutamente correto. Né? Nós podemos até não fazer isso por vários motivos que não cabem aqui na nossa conversa. Mas trabalhos como esse me dão agora a convicção pragmática de que se faz gestão da água no chão, no osso. Se faz gestão da água com os atores. Qualquer outra coisa é lero-lero. Mais do que isso, algo que tu acredita também, eu sei disso. Se faz gestão com articulação e pactuação. Articulação de atores, articulação de pessoas e pacto, né, entre eles. Uhum. O papel do Ivo, o meu papel e o papel do poder público deveria ser esse, é de enzima. Nós catalisamos o processo, mas a gente não participa. Então, eu tenho convicção disso. E, como decorrência, a convicção também que eu sempre tive, mas agora tenho absoluta certeza, de que o princípio do comando e controle que rege a gestão ambiental nesse país não funciona para a gestão da água. Não funciona. Eu até ousaria dizer que não funciona para nada. Né? Comando e controle é para ser desrespeitado, é para ser burlado, né? Mas, enfim, não vou entrar nisso. Eu quero dizer que para a gestão da água não funciona. É isso o recado todo que nós trazemos aqui para o programa Gestão da Água no Osso. Né? De que as pessoas não se articularam e não conseguem cumprir a regra do jogo, né? Porque a outorga ela é um instrumento de gestão, mas ela também é um instrumento de comando e controle, é o único, né, do sistema de gestão da água no Brasil que é de comando e controle. Então, isso é uma convicção. E, por fim, a questão da distância. Eu já falei isso, só vou reforçar agora. A distância, que quando nós estamos na área pública, nós estamos responsáveis por levar uma política pública para frente, a distância que nós estamos do chão da fábrica. Né? Completamente distante. Essa história aí que ele falou que eu vou 6, 7 horas, 8 horas da manhã para o campo, eu vou mesmo. E eu estou tão fora de forma que eu caio nos bueiros, tudo, me encho de barro. Eu vou porque é lá que faz gestão. Mônica, a gente faz plano. Nós dois trabalhamos com planejamento, a gente faz plano. Eles que têm que fazer o plano, o acordo de cooperação comunitária tem que ser um plano deles. E não é, viu, Mônica, não é uma coisa assim que tu vai lá assim, às 8 horas da manhã, vai num consultório, consulta do oculista ou do dentista e às 9 sai de volta. Tu vai às 8 e volta às 6 da tarde. Né? E conforme o programa não sei ainda. Mas é assim mesmo. Daqui a pouco eles não vão ali que eu quero te mostrar uma situação que tem à minha frente. Aí só para te chegar naquela situação, tu demora quase 1 hora andando. Mas é verdade. E toma um cafezinho, almoça junto também ou não? Quando tem um bar perto, a gente consegue, senão é no osso. Mas se Deus quiser, nós vamos ter uma experiência positiva, que seja uma experiência para todos nós, e que a gente possa fazer muita divulgação no trabalho desses aí, que é fundamental para o Rio Grande do Sul, principalmente nesse período inicial, né? E que comece a trabalhar mudando essa questão da gestão do recurso hídrico. É isso que o Paim coloca. É fundamental que a gente entenda esses dois lados. E, graças a Deus, eu posso dizer que a minha estado do Paim, agora a gente está trabalhando junto no DRH e com o pessoal, e a discussão que a gente tem internamente com o pessoal, através do comitê,
há uma percepção do pessoal de entender bem mais essa forma de ação do que aquela forma burocrática, que o pai colocou de comando e controle, dizer assim, não é assim e acabou. Tá? Então, não dá, não funciona. É assim que a gente está tentando encilhar o velhaco vai ser um cavalo, né? Que não foi domado, né? Então pode ser, nós estamos tentando encilhar o velhaco não cair, não ficar em cima e não cair. Agora, vamos tentar, vamos conseguir, sem dúvida. Nossa, eu teria várias questões aqui para colocar, várias perguntas, né? Enfim, mas a gente está chegando no final do programa, né? E aí eu pergunto para vocês, assim, se tem algo mais sobre essa experiência que vocês trouxeram, que vocês gostariam de acrescentar. E depois peço que vocês fiquem à vontade também para fazerem, né, as considerações finais. E aí, como o Paim não foi entrevistador hoje, né, eu vou deixar que ele encerre nosso programa. Tá bom. Bom, Mônica, eu vou colocar, então, agradecer a oportunidade de estar conversando contigo e dizer que eu me sinto muito confortável de estar junto com o Taim, até porque a pessoa do Taim é uma pessoa que a gente tem conversado bastante, trabalhado bastante, trocado muita ideia. Então, digo também que esse enfrentamento que a gente está fazendo tem muito de ver nessa parceria. Eu acho que se eu estivesse sozinho, não sei se eu estaria com essa vontade toda e com toda com esse trabalho montando, né, com o João. Então, assim, acho que é esse aspecto. Nós queremos, acho que a nossa ideia e o fundo de pano disso tudo é mostrar, sem dúvida, que existe condições de fazer gestão de recursos hídricos, né, juntando a teoria com a prática, né, a campo, trazendo o produtor rural, que é um ator extremamente importante para a legalidade, até por outros assuntos que a gente não falou aqui, que pode falar, a própria gestão, o próprio de recursos hídricos, o que mais ele pode contribuir, né, naquilo, porque hoje nós temos um distanciamento muito grande. E isso a gente está entendendo que esse trabalho vai trazer essa oportunidade de a gente mostrar que é possível. Existe um mundo, o mundo é possível ser enfrentado. Então, é com esse intuito, com essa vontade que a gente coloca à disposição, nos coloca sempre à disposição, e vamos adiante, tomara a Deus que em 2024 a gente já tenha um avanço nessa situação toda, na questão das associações, saindo das outorgas precárias para as outorgas definitivas, né? Cada um fazendo o seu, vamos dizer assim, o seu ataque, que não é elevação de nível dentro do arroio, licenciado, legal, né? E que a coisa comece a confluir. As divisões de água, assim, com portas, com tudo regulamentado, direitinho, e a coisa pare de ser. E a gente sabe muito bem, né? Quando chegar nesse ponto, os conflitos acabam e todo mundo consegue conviver. Né? Nós estamos ainda no momento do quebra-pau. Nós vamos chegar lá. Tá bom? Obrigado, Mônica. Obrigada, Ivo. Pegando carona aí, Mônica, na fala do Ivo, e também, de alguma forma, respondendo um pedacinho de uma das suas perguntas sobre se essa experiência a gente achava, né, que ela era replicável. Né? Sim, se tudo der certo, não, vai dar certo, né? Até nós vamos conseguir fazer a gestão da bacia e aí automaticamente ela é replicável. Né? Assim como os acordos de cooperação acabaram sendo 33, né? Começou lá em 2015 e foram se reproduzindo, e deu certo. Então, sim, nós acreditamos que é replicável, que vai dar certo e que é replicável. E a outra questão de encerramento, me parece que aí é para o nosso programa mesmo, né? Gestão da água no osso. Esse tipo de trabalho que nós trouxemos aqui, talvez nós precisemos garimpar mais no Brasil, porque, obviamente, num país desse tamanho deve existir muitos outros, né, que não aparecem. Né? Então, talvez nós possamos, o programa possa ser assim como está sendo com o trabalho no velhaco, o programa possa ser aí uma discreta, né, vitrine, mas vitrine para experiências desse tipo. Muito bem. Doutor Ivo Lessa, muitíssimo obrigado por Muito ter obrigada. participado. Muito obrigado pela parceria. Mônica, muito obrigado também por ter sido aí a entrevistadora sozinha, abandonada, eu diretor aqui de lado. Eu nem botei, eu ia botar um figurino novo para ser entrevistado, mas aí acabei não botando. Muito obrigado a vocês todos que nos assistem, que têm nos acompanhado. Breve esse episódio vai ao ar.
Tá bom. Até o próximo episódio. Tchau, até o próximo. Até o próximo. Tchau.